Homem é resgatado em Canavial após sofrer acidente de moto e ficar 3 dias desaparecido. Governo de Goiás publica resultado de concurso público para professores. HDT abre processo seletivo específico para PCDs. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina. A bola rola para a 5ª rodada do Campeonato Goiano nesta quarta-feira. Estudo revela excesso de 40% em óbitos maternos em 2020. Olá, eu sou César Marra. Esses são os destaques de hoje, quarta-feira, 25 de janeiro. Em 30 segundos, confira as principais notícias do dia. O Instituto de Ciência Farmacêutica, ICF, está recrutando pessoas de 18 a 50 anos, fornecendo ajuda de custos durante toda a pesquisa. Vagas limitadas. Ligue agora, 3240-1901. Anotou? Anote aí, 3240-1901. Ou você pode mandar mensagem no WhatsApp 99694-3770. Anota aí, vou repetir pra você, 99694-3770. Notícias com César Marra. Um homem foi resgatado após cair de moto em um canavial em Paranaguara, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado no local por funcionários de uma usina que trabalhavam próximo ao canavial. Ainda de acordo com a polícia, o homem machucou a perna ao cair da moto e se arrastou por mais de 1 quilômetro. A polícia também informou que o homem só foi encontrado pelos funcionários após gritar por socorro. Governo de Goiás publica resultado de concurso público para professores. Reportagem Osana Alves. O governo de Goiás publicou o resultado final do concurso público da Secretaria de Estado da Educação. Foram 5.050 aprovados para o cargo de professor nível 3 do quadro permanente do magistério da pasta. A relação dos aprovados pode ser acessada nos portais da Escola de Governo em escoladegoverno.go.gov.br e do Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES, em iades.com.br. As nomeações devem ter início no mês de abril. Os selecionados no concurso vão atuar na rede estadual de ensino, que atualmente conta com 5.000 unidades escolares e atende mais de 500.000 estudantes em todas as regiões de Goiás. De forma inédita, foram ofertadas vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille. A carga horária de trabalho estabelecida pela SEDUC pode ser de 20, 30 ou de 40 horas semanais. De Goiânia, Osana Alves para a Agência Cora de Notícias. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre o primeiro processo seletivo de 2023. As vagas para formação de cadastro reserva são exclusivas para pessoas com deficiência, PCDs, em 32 áreas administrativas e assistenciais. Os salários variam de R$ 1.454 a R$ 4.484. Interessados devem se inscrever presencialmente de 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2023. No setor de gestão de gente, a sede da unidade fica na Alameda do Contorno, número 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina. Reportagem Carolina Pessoa. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai reajustar o preço da gasolina tipo A para as distribuidoras. A partir dessa quarta-feira, o litro do combustível vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de 23 centavos ou 7,46%. É o primeiro no governo Lula. Segundo a empresa, levando em conta a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na gasolina vendida nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O preço final, no entanto, depende de cada rede de postos. Ainda de acordo com a Petrobras, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com o que pratica a empresa, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. No site preços.petrobras.com.br podem ser consultadas informações
sobre a formação e composição dos preços dos combustíveis ao consumidor. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Notícias com César Marra. Teremos rodada completa do Campeonato Goiano nesta quarta-feira. O Craque recebe o Goiás às 19 horas no estádio Genervino da Fonseca. 19h30 no estádio Antônio Ascioli. Atlético enfrenta o Anápolis. Às 20 horas, 2 partidas. Goianésia e Grêmio Anápolis no estádio Valdeir José de Oliveira. E Morrinhos e Goiânia no Centro Esportivo João Vilela. E às 8h30 da noite, Aparecidense e Inhumas no estádio Aníbal Batista de Toledo. E Vila Nova e Iporá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Estudo revela excesso de 40% em óbitos maternos em 2020. Em 2020, houve um excesso de mortes maternas de 40% em relação a anos anteriores. É o que aponta um estudo feito pelo Observatório Covid-19 Fiocruz. Por causa da pandemia, houve aumento da mortalidade entre a população em geral, mas o excedente de morte entre as gestantes e puérperas foi ainda maior, 14% acima do registrado nos demais grupos. O pesquisador Rafael Guimarães destaca que o quadro aponta para uma necessidade de maior atenção às mulheres gestantes e puérperas. O excesso de mortes maternas no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia por Covid-19, foi de 40%. Esse excesso de mortalidade para esse subgrupo ele é maior do que o excesso de mortalidade geral, que também já foi identificado no estudo anterior do nosso grupo. O excesso de mortalidade geral no Brasil, em 2020, foi de 19% e de mortalidade materna 40%, o que significa dizer que a Covid-19 ela penalizou mais as gestantes e as puérperas do que a população em geral. E por isso é um grupo específico que requer atenção prioritária e a organização de estratégias de intervenção e de prática assistencial diferenciadas para que a gente possa reverter essa situação de iniquidade que permeia grupos sociais distintos. O pesquisador também explica que a porcentagem de mortes maternas tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente de forma direta. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade, e um acesso oportuno a esse tipo de assistência. Essa dificuldade de acesso penalizou mulheres mais vulneráveis, principalmente mulheres pretas e pardas, mulheres que vivem em comunidade rural e mulheres que tiveram seu atendimento fora de município, o que ratifica a ideia de que a rede assistencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia. Rafael explica ainda que as mulheres que conseguiram atendimento tiveram maior chance de internação e CTI e também de uso de ventilação mecânica invasiva, ou seja, a rede de saúde procurou atender de forma mais intervencionista essas mulheres para poupá-las logo no início da manifestação dos sintomas mais graves da Covid-19. Reportagem Sofia Stein. Essas são as notícias de hoje. De Goiânia, César Marra.